A graça e paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Gostaria de estar dando início ao culto. É muito bom estar com todos vocês, mesmo que pela internet. Que Deus abençoe a cada um, seja onde você estiver, qualquer lugar do globo, que Deus possa tocar e abençoar a tua vida. Eu vou estar dando início ao culto com o Salmo 150, que é a última poesia do Salmo hebraico, né? A última poesia. Esse salmo que hoje de manhã eu estava indo para o trabalho e aqui parece que está tudo começando a andar, né? Eu vi já muitas pessoas na cidade pintando as lojas, lojas novas começando a se abrir. Então, porque eu moro perto do centro de Londres, eu tenho muita saudade de todo esse movimento, de ver a cidade começar a andar, e eu creio que esse é um anseio de todos também, de voltar à nossa normalidade, à nossa vida normal, indo para o culto, voltar para o trabalho, voltar a ter as nossas atividades. E eu estava meditando nesse salmo no caminho, para fazer minhas composições também de harmonia por causa da Bíblia cantada, e eu estava indo trabalhar na rua meditando no Salmo 150, que esse Salmo 150, esse último Salmo, ele por mesmo sendo o salmo é o pequenininho, né, dos salmos, eu creio que seja até o menor, se eu não estiver enganado, mas ele é muito rico no ensino porque ele mostra como devemos adorar, a quem adorar, de que forma e com o que devemos adorar. Então ele cita aqui vários instrumentos, né? Não estou com a minha Bíblia vintage, estou no celular aqui, mas eu prefiro a minha Bíblia que eu tenho mais. Consigo lidar melhor com ela, que a minha Bíblia é de papel, essa é a vintage. E aqui ele cita até uns instrumentos antigos, né? Instrumentos assim que eu creio que não seja normal a gente usar na igreja, mas todos os instrumentos que a gente usa são provenientes desses instrumentos antigos aqui, que a gente fala do saltério, da harpa, da lira, adufes. É uma série de instrumentos assim que hoje já não existe no nosso meio, mas em outras regiões e tribos de outros países já é muito normal. E esse salmo é um salmo maravilhoso. Ele começa assim: Aleluia, praise the Lord. Louvai a Deus, preste toda a reverência, preste o seu culto, louve a Deus no seu santuário, louve-o no firmamento, obra do seu poder, louve por toda a terra, né? O firmamento é a obra de Deus. Louvai pelos seus grandes e poderosos feitos. Isso é a nossa devoção pelos seus atributos, pela sua grandeza. Isso é a nossa ação de graça. Louvai-o consoante a sua muita grandeza. E aqui começa esses instrumentos que eu falei para vocês. Louvai ao som da trombeta, do chofar, louvai com o saltério, louvai com a harpa, louvai a Deus com adufes, né, os batuques antigos, com danças, todo o movimento corporal, louvai com instrumentos de corda e com flautas, louvai com símbolos, né, os pratos, os instrumentos sonoros, louvai com símbolos retumbantes, com toda a potência, e louvai a Deus, todo ser que respira, louve ao Senhor. E é isso que vemos desde o primeiro livro da Bíblia, que é no Gênesis. Vemos Deus no sétimo dia da criação, estando com a tua criação em harmonia. Vemos também no decorrer da Bíblia, quando no nascimento de Jesus, miríades e miríades de anjos estando junto, e o grande louvor celebrando o nascimento de Jesus. E no último livro da Bíblia, que é Apocalipse, quando Deus fizer nova todas as coisas, e que grande dia será. Ali vemos toda a criação, miríades e miríades de anjos de novo, os anciões, todos aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, cantando num grande coral em harmonia com Deus. E é para isso que estamos aqui, para estarmos sempre continuando e levando esse legado, que é celebrar com júbilo ao Senhor, porque dele e por ele e para ele todo sempre seja o nosso culto, a nossa devoção e toda a honra e toda a glória. Eu gostaria de estar fazendo uma oração com os irmãos. Vamos fechar nossos olhos e agradecer a Deus por esse momento precioso de estarmos juntos. Senhor Jesus, graças te damos, Pai, por esse momento, por podermos livremente cultuar a Ti, Deus. Te agradecemos porque até aqui o Senhor tem cuidado de cada um, tem cuidado dos nossos irmãos, tem cuidado de cada vida da nossa igreja, Senhor, de cada vida. Que o Senhor possa estar
tocando a todos, Deus, que o Senhor possa estar dando alegria no coração nesse momento tão difícil, que o Senhor possa estar tocando, Deus, restituindo vidas, curando pessoas que estão enfermas nessa pandemia, Pai. E que seu amor e seu consolo esteja sobre todos nós, ó Pai. E nos dê um dia abençoado, que a Tua palavra venha tocar no nosso coração e que venhamos aprender e se alimentar de Ti nesse culto, Deus. Amém. E agora eu gostaria que vocês ficassem com uma canção que vai ser cantada pela Ariana e pela Rebequinha. Eu me rendo a Ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Foi que perante o Teu trono minha adoração. Da minha gratidão, Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és um caminho distante do mundo. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, vou te abraçar, sentir o teu coração bater ao meu. Eu me rendo a Ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Foi que perante o Teu trono minha adoração. Levar com ela toda a minha gratidão, Senhor. És o motivo da minha alegria. Deus meu, és um caminho distante do mundo. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, coração bater ao meu. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, coração bater ao meu. Te amo, te adoro, me prostro pra te adorar, te alegrar. Te amo, te adoro, me prostro pra te adorar, te alegrar. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, coração bater ao meu. Acabamos de ouvir essa linda canção com a Ariana e a Rebeca e continuando o nosso louvor, agora vamos cantar uma canção que é muito antiga, é de Martinho Lutero, de 1521, com certeza todos conhecem, e vamos estar cantando junto, mesmo no seu lar, que você possa cantar com tua família ou quem estiver com você, que você possa louvar a Deus com essa antiga canção que todos conhecem, que é Castelo Forte. Castelo Forte é o nosso Deus. Amém. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus. Em todo trance agudo,
Pertinas, persegue Satanás com artimanhas tais e astúcias tão cruéis, iguais não há na terra. A nossa força nada traz, estamos impedidos, mas nosso Deus socorro traz, e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu a cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Sim, a palavra. Sim, a palavra ficará. Sabemos com certeza, e nada nos assustará. Com Cristo por defesa, e temos que beber os filhos, bens, mulher, e embora a vida vá, por nós Jesus está, e dá-nos a seu reino. Vamos cantar a primeira estrofe juntos. Castelo forte é o nosso Deus, espada é bom escudo, Ele é. Com seu poder defende o seu, em todo transe agudo, com fúria pertinaz, persegue Satanás com artimanhas tais e astúcias tão cruéis, iguais não há na terra. Que linda canção foi essa, Castelo Forte. Como eu disse, uma música muito antiga e principalmente é muito bom cantar com um grupo de louvor, né? É bom rever eles no vídeo e melhor ainda é poder estar cantando com eles. Eu não vejo a hora desse dia voltar a acontecer, de a gente poder estar junto, congregando junto e cantando junto novamente. E eu gostaria agora de estar fazendo oração pelos aniversariantes, que a gente tem aqui alguns aniversariantes, que é a Catalina. Que Deus abençoe você, que te dê muitos anos de vida, que está
que está comemorando o aniversário hoje, né? E também tem a Ana e o Cláudio, meus grandes amigos, uma família muito querida, um casal que eu amo muito, que fez parte da minha vida, da minha história. E eles estão comemorando 48 anos de casados. Nossa, é uma vida mesmo, eu tenho 40 anos, estão comemorando 48 anos. Quer dizer, eles me carregaram no colo, né? Fizeram uma parte grandiosa na história da minha vida e da minha família. Que Deus abençoe esse casal, abençoe vocês são maravilhosos e lindos, a gente tem o maior carinho por vocês. E eu gostaria de estar orando pela vida de vocês, que a gente possa orar para os nossos irmãos juntos, amém? Senhor Deus e Pai, graças te dou, Pai, pela vida da Catalina que está comemorando, fazendo aniversário hoje. E eu gostaria de agradecer também porque existem várias pessoas que estão fazendo aniversário também no nosso meio, talvez a gente não lembre o nome, mas pessoas de cada família que estejam comemorando seu aniversário, esse seu ano de vida, que o Senhor possa estar abençoando essas vidas, derramando suas bênçãos e que essa data venha se repetir vários e vários anos debaixo de sua graça, de seu amor e de seu cuidado. Abençoa também a vida da Ana, do Cláudio, essa família maravilhosa. Que o Senhor derrame as suas bênçãos sobre esse casal e venha guardá-los, Deus, com o seu santo amor e debaixo de suas asas, Deus. Que você abençoe a todos, no nome de Jesus. Amém. Nesse momento eu gostaria de estar convocando a igreja para que a gente possa fazer uma oração pelas pessoas que estão passando por dificuldades, estão passando por enfermidades, né, devido à pandemia, devido a vários problemas, tanto econômico, que tem assolado a humanidade. Então vamos estar junto como igreja, orando pelas vidas que estão enfrentando problemas de saúde. E também essa semana eu fiquei sabendo de várias pessoas, amigos meus no Brasil, que estão internados por causa do coronavírus. E também, infelizmente, famílias que estão sofrendo porque amigos meus que vieram a falecer, inclusive eram pastores no Brasil, né, na minha cidade, e a família tem sofrido muito porque essa doença, esse coronavírus acabou exterminando famílias, né, trazendo essa tristeza, infelizmente. Eu gostaria que a igreja estivesse orando por essas vidas, para que Deus console e conforte o coração das famílias que estão perdendo entes queridos. Tá bem? Vamos estar orando juntos. Senhor Deus e Pai, médico dos médicos, Deus, sem Ti não somos nada, Pai. Tu és o único que pode, Deus, ajudar, Deus. É o único que pode curar as enfermidades da alma, do coração, Pai. Somos totalmente dependentes de Ti, Pai. Famílias têm sofrido, Pai. Temos sofrido mundialmente por causa desse vírus que tem assolado a humanidade, Pai. Pessoas sofrem porque perderam entes queridos, Deus. Por isso eu te peço, Pai, nos ajude, Deus, a enfrentar, Deus, esse vírus e ajude, Pai, para que a gente possa voltar a viver, Deus. Cure a nação, cure todos os povos, cure as pessoas que passam por tanto sofrimento econômico, Pai, pessoas que perderam o trabalho, pessoas que perderam entes queridos, Deus. Eu te peço que o seu amor, a sua graça esteja alcançando a cada vida, seja aqui em Londres ou em cada país, em cada família que está com a gente, Deus, que está passando por alguma dificuldade, que o Senhor esteja encontrando esses corações e trazendo refrigério, trazendo descanso em Ti, Pai. Porque só Tu, Deus, é o remédio que pode curar as nossas vidas, curar a humanidade. Somos totalmente dependentes de Ti, Pai. Por isso te pedimos, ó Deus, nos ajude e esteja conosco, Pai. Amém. Amém. E agora o Gabriel vai estar cantando uma canção que chama Fresh Wind, e que esse vento do Espírito que refrigera toda a alma, como eu disse na oração, possa estar alcançando a tua vida e de todas as famílias que precisam desse refrigério do Senhor. Que Deus abençoe vocês. Holy Ghost, breathe on us.
fragrance of heaven. Pour your spirit out. Pour your spirit out. For hearts that burn with holy fear, purified in faith and deed, refiner's fire, strength and wood remains. So we the church, wear your light, lamp of flame, the city bright, King and kingdom come is what we pray. Yeah, we need a fresh rain, the fragrance of heaven. Pour your spirit out. Pour your spirit out. The holy anointing, the power of your presence. Pour your spirit out. 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 Yeah, we need a fresh rain, the fragrance of heaven. Pour your spirit out. Pour your spirit out. The holy anointing, the power of your presence. Pour your spirit out. Pour your spirit out. We thank you, Lord. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória. Ele sempre que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos para te adorar, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer. Que viemos para isso, Senhor, e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus, e só tu és o Deus eterno. A paz do Senhor a todos. Mais uma vez nós estamos juntos para ter esse tempo gostoso de aprender da palavra de Deus. Você já pôde ter um tempo agora em que você estava junto com o Marcos aí, vendo o nosso culto, aproveitando para ouvir as canções, aproveitando para ter um tempo de oração. Tudo isso faz parte desse momento em que nós estamos tendo. Um momento que está sendo diferente, mas a presença de Deus não está só aqui. A presença de Deus também está nos nossos lares, na sua casa, se você está no seu trabalho, em qualquer lugar que você estiver. A
presença de Deus esteja agora abundante no lugar em que você está, na sua vida, e que nós possamos ter um bom tempo agora também ouvindo a palavra de Deus e aprendendo mais um pouco daquilo que o Senhor tem ministrado para nós. E que agora, nesse momento, possa encontrar você com saúde, com paz, vivendo dentro desse momento que nós estamos aqui no mundo todo, tendo um tempo de paz com Deus, onde Deus venha abençoar a sua casa. E que o Senhor possa abençoar você também nesse momento agora. Eu queria orar para iniciar esse momento da palavra, para nós estarmos juntos também, continuando com aquilo que nós temos falado nos últimos cultos. Amém? Feche os teus olhos e vamos estar então pedindo ao Senhor que Ele fale ao nosso coração. Grandioso Deus, estamos mais uma vez na sua presença, já tivemos muitos momentos em nosso culto, oportunidades que tivemos de ouvir os nossos irmãos cantando, reflexões, tivemos a oportunidade de estar orando, Senhor, e agora é o momento da Tua palavra. Que o Senhor possa usar a minha vida. Espírito Santo, eu quero te pedir que venha ao meu coração, trazendo também a minha memória, trazendo paz ao meu coração, Senhor, para que possa passar da Tua palavra claramente, que nós possamos sair, Senhor, hoje deste culto, mais uma vez, abençoados pela Tua porção da palavra. E que no nome de Jesus ela possa fazer a diferença nas nossas vidas, transformando os nossos corações. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Abençoa cada família, cada lar, no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Bem, nós temos falado então sobre o Salmo 51 e na semana passada nós falamos a primeira parte, que foi do versículo 1 até o versículo 7, e hoje nós vamos estar falando do versículo 8 ao verso 12, tentando extrair ao máximo não só a história que está por detrás deste salmo, mas também lições para a nossa vida, para o nosso dia a dia, de um tema tão importante como esse e também de um personagem tão importante como esse, que é Davi, o grande rei Davi. Então eu gostaria que você prestasse bastante atenção, que você se acomodasse, que nós possamos estar nesse tempo juntos. Eu conheci muitas pessoas que buscam ajuda, por exemplo, naqueles grupos de alcoólicos anônimos, que é o conhecido aqui como AA, ou AA, que a gente conhece no Brasil, né? Em Portugal também a gente conhece essa entidade que faz esse trabalho belíssimo que iniciou, que foi criado em 1938. Um dos motivos do porquê as pessoas procuram, por exemplo, ajuda nestes grupos de apoio, como os Alcoólicos Anônimos, é para poder lidar na questão dos vícios, pois elas não conseguem fazer isso sozinhas, então elas precisam de ajuda. Muitas dessas pessoas, elas estão desesperadas, precisando de ajuda, e quantas já vieram nesse tempo em que a gente está cuidando de vidas, procurando ajuda, não só a libertação espiritual, mas a ajuda física para sair desse vício, que é o alcoolismo, ou de outros vícios também, questão de drogas e outras coisas mais. Mas elas procuram ajuda porque para elas é como mesmo uma doença em seu corpo que vai definhando e vai causando graves problemas. Agora, o que é interessante é que se você entrar, por exemplo, no website na página do grupo do AA ou do AA, dos Alcoólicos Anônimos, o único requisito que eles fazem para você fazer parte está até escrito isso, o único requisito para ser membro é o desejo de parar de beber. E é interessante que há uns anos atrás, aqui em Londres, tinha uma cantora que ela chamava Amy Winehouse. E Amy Winehouse foi uma cantora e compositora inglesa que foi um sucesso não só na Inglaterra ou no Reino Unido, mas no mundo inteiro. Ela era conhecida por causa dos seus vocais. Os vocais que ela fazia eram tipo contraltos, uma voz bem profunda também. E ela fez muito sucesso por causa das misturas de gênero que ela fazia, por exemplo, no soul music, no R&B, que é rhythm and blues, e também no jazz. E ela acabou ficando conhecida, fez parte de orquestras durante a sua juventude. E um dos seus maiores sucessos,
como cantora, uma das suas músicas que atingiu no mundo inteiro um grande sucesso, era exatamente uma música que falava sobre a reabilitação, rehab. E essa música, na sua letra, trazia um pouco daquilo que ela tinha como visão, por exemplo, de buscar ajuda para a recuperação. E a letra dessa música, que muitos jovens cantavam sem saber o que estava cantando, ela dizia dessa sua experiência, mas também de como ela tratava esse problema dela. E ela dizia assim, eu vou falar algumas partes, por exemplo, da letra da música dela: não vou jogar fora 10 semanas e deixar todo mundo pensando que estou melhorando. Falando de ir, por exemplo, procurar ajuda num desses grupos de apoio e se livrar do vício. E ela continua: eles tentaram me fazer ir para a reabilitação, mas eu disse não, não, não. E eu andei meio mal. Mas quando eu voltar, vocês vão saber. Eu não tenho tempo e mesmo meu pai pensa que eu estou bem. Quer dizer, eu não quero ir fazer, eu não tenho tempo para isso, eu tenho outras coisas para fazer. Isso é a letra da própria música dela. Ele tentou me mandar para a reabilitação, falando do pai, mas eu não vou. E Winehouse, ela foi atormentada por esse vício das drogas e do álcool por muito tempo em sua vida. E ela tentou escapar dos efeitos que isso causava sobre ela, mas infelizmente ela acabou perdendo, não é, a sua vida nessa luta e devido ao álcool, não é, e às drogas. Ela acabou morrendo por envenenamento de álcool, em 2011, aos 27 anos. Uma triste história, a gente que acompanhou aqui em Londres ou na Inglaterra a história dela, é uma história triste de alguém que não conseguiu superar e que não conseguiu recuperar. As pessoas que têm problemas com vícios, elas acabam por entender que elas precisam frequentar essas reuniões de ajuda, porque elas percebem que elas são, primeiramente, responsáveis por elas mesmas, então elas têm que cuidar da sua saúde e também da confusão e dos problemas que elas se metem por causa dos vícios. Em segundo lugar, porque elas também afetam e expõem pessoas próximas, como família, como amigos mais de perto, porque acabam essas pessoas também sofrendo junto com ela e vivendo o mesmo problema que ela está vivendo. E em terceiro lugar, pessoas assim que têm esses vícios ou que precisam procurar ajuda, elas também podem causar transtornos e prejuízo para outras pessoas. E se tornam muitas vezes, quem já teve, por exemplo, algum conhecido, parente, família, alguém que próximo ou alguém que você tratou que viveu com esse problema, sabe que muitas vezes essas pessoas se tornam desagradáveis e também podem se colocar em perigo e colocar os outros em perigo por causa da sua situação de vício. Elas precisam reconhecer, em primeiro lugar, então, que elas precisam entender e mudar o seu comportamento como uma forma, eu não quero viver desse jeito, eu quero mudar. Mas isso não é o suficiente, apenas eu querer mudar. Elas precisam procurar a ajuda. E ao receberem estas ajudas que vêm de pessoas de fora, elas também precisam entender que isso também não é só o suficiente. Eu preciso desejar isso, reconhecer primeiro, não é? Segundo, eu preciso procurar ajuda. E também, em terceiro lugar, eu preciso aceitar essa condição e querer mudar, de enfrentar com responsabilidade o problema e o desejo de ter recuperação, de ter uma restauração. E isto é, quando, por exemplo, você entra para ver essa questão de recuperação de pessoas com problema, é a metade do caminho, porque quando ela sair desse lugar constantemente, diariamente, ela vai viver lutando. Então é como se a gente falasse que ela está na metade do caminho e que ela vai continuar todos os dias, é uma luta diária, dia após dia. E aqui Davi,
ele chega nesse ponto que a partir do verso 8 até o verso 12, vivendo um momento agora onde ele vai pedir para o Senhor não mais só me limpa, Deus, porque ele se considerava impuro, mas aqui ele está pedindo agora para Deus, Senhor, me restaura também. E é isso que nós vamos ver hoje. Ele reconhecer essa necessidade de que ele precisa que Deus o restaure. E essa é a condição de muitas pessoas que passaram por problemas, que viveram o pecado ou que chegaram até Deus para se livrar da sua vida, das suas práticas, do pecado na sua vida e ao mesmo tempo de acertar sua relação com Deus. E eu queria ler com você então o Salmo 51, a partir do verso 8 ao verso 12. 51, verso 8 ao 12. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Para um homem de Deus como Davi, o fato de estar fora da presença de Deus, isso é importante a gente levar em consideração, estava para ele, estava na vida dele, fazendo muito mal para ele. É nítido de ver. Ele tinha uma conexão com Deus, ele tinha o Espírito Santo de Deus na sua vida, ele tinha a responsabilidade como um rei ungido, como um homem que o próprio Deus falou, esse é um homem segundo o meu coração. E ele também tinha esse desejo de continuar andando nos caminhos de Deus. Então a separação para Davi estava fazendo muito mal para ele. Por isso, o espírito dele estava triste. Ele é um homem triste, seu corpo estava doente. Essa separação também de Deus o tornara uma pessoa sem o quê? Alegria. Por isso que a gente vai estar vendo isso nos versos. Infeliz e sem o brilho. E o peso da culpa, do pecado, o fazia andar encurvado, pesado demais para carregar o seu fardo. E ele precisava o quê? Desesperadamente de se sentir aliviado. Condição também de muitas pessoas. À medida que a gente lê a palavra de Deus, muitas dessas experiências se enquadram dentro do nosso quadro, porque estamos falando de um ser humano. Estamos falando de um homem de Deus que acabou cometendo o pecado e está sofrendo por causa disso. E aqui, o próprio Salmo 32, que lembra que eu falei que existem outros salmos que são relações, e por vários salmos Davi vai sempre dar algumas pinceladas nisso e mostrar o livramento de Deus para a vida dele. No Salmo 32, versos 3 e 4 diz: pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, minha força foi-se esgotando como em tempo de seca. Olha, ele se compara como estar numa terra árida. Ele se compara como se tornou uma pessoa seca e improdutiva. E ali então Davi ele está quebrantado na presença de Deus. Salmo 38:8. Sinto-me muito fraco e totalmente esmagado, meu coração geme de angústia. Condição de um ser humano também. Mas Davi agora, ele após pedir para que Deus limpasse, você lembra disso que nós estudamos na semana passada, com o hisopo, para que ele pudesse, que é aquela banche que eu falei para vocês, aquele... como é que eu poderia... De novo, eu sempre esqueço essa palavra, mas seria no português para trazer um molho de uma planta, como se fosse a hortelã. Ele pede para Deus, como isso era usado para purificar, faz também comigo a mesma coisa, me purifica, me traz restauração. Eu me sinto como um doente, como um leproso, eu me sinto indigno, eu preciso restabelecer meu relacionamento com o Senhor novamente. Se torna então um momento muito precioso para Davi, desse pedido dele.
E é interessante que nós trazendo também para a nossa vida, nós temos o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas também, que nos ajuda na nossa caminhada diária e também nos traz em nosso coração esse desejo e também nos mostra, se entristece muitas vezes com as nossas atitudes, nos mostra o caminho que devemos seguir. O Espírito Santo que habita em nós nos ajuda na nossa caminhada. E para nós que temos o Espírito Santo de Deus, é impossível de nós permanecermos numa vida afastados de Deus e no pecado, porque o Espírito Santo de Deus nos incomoda. E aqui Davi, ele tem esse Espírito Santo de Deus na sua vida, ele diz assim: Senhor, me restaura. No verso 8, então, do Salmo 51, ele diz: faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Primeira coisa que a gente percebe quando lê esse verso: os sentidos de Davi como homem em pecado, ele não estão bem, seus sentidos, o seu ouvir, porque aqui ele não está surdo, ele está falando meu ouvir novamente o quê? O júbilo e a alegria. Porque quando ele pecou contra Deus, ele perdeu a sua canção, ele perdeu as suas harmonias, ele perdeu as suas melodias, que já não fazem mais sentido aos seus ouvidos. E essa é a condição de muitas pessoas, não só que estão em pecado, mas que às vezes estão vivendo uma situação muito difícil em sua vida, que vão perdendo a alegria e perdendo o júbilo. E uma das coisas comuns de acontecer quando as pessoas elas não estão bem é de que nada agrada as pessoas, nada vai bem. Os nossos sentidos, eles ficam o quê? Afetados. E a alegria dos outros chega até a irritar a pessoa. E Davi, ele podia ouvir, como eu já disse. Ele não estava surdo. Mas o som que Davi ouvia era um som desafinado, era um zumbido. E ao mesmo tempo, se ele ouvisse vozes, era para ele como um enorme barulho, desentoado, fora de tom, desafinado. Eu me lembro de uma situação que eu tive há um tempo atrás, numa dessas épocas de inverno que nós tivemos, eu acabei ficando com um problema no ouvido por causa de uma gripe muito forte que eu peguei. E eu lembro que isso afetou a minha audição e coisas muito comuns que eu fazia no meu dia a dia, por exemplo, como ouvir uma música, dar aula, usar fone de ouvido, ou mesmo cantar na igreja, ou estar com os irmãos na igreja, estava sendo muito difícil, estava sendo um desafio para mim. Por quê? Por causa deste problema de saúde que eu estava tendo. E aí o que eu fiz? Normal, eu vi que o problema não resolvia com o tempo, eu fui ao médico, cheguei ao médico, o médico então, à primeira vista, me tratou com simples analgésicos, tentando esperar que o meu corpo, então, ele combatesse sozinho essa infecção. Mas a minha condição só foi piorando. E eu me lembro que eu voltei várias vezes pro médico, pro DP, né? Aqui, que seria um posto de saúde. E fui lá, então, tentando ver o que era. E o médico, então, na segunda vez que eu fui, ele falou que eu provavelmente estava com uma infecção bacteriana. E ele me deu penicilina, então, para a gente combater. Mas eu também não melhorei. E isso permaneceu na minha vida, no meu ouvido, por alguns dias, até que eu falei, puxa, estava virando um pesadelo, em especial por causa da música, que tudo parecia desafinado para mim. Nada parecia estar tendo um sentido, um som bom. E até que um dia eu acabei indo novamente no médico, acho que para a terceira ou quarta vez. Eu falei, doutor, eu não estou melhorando, já terminei com a penicilina. E aí ele falou para mim, então vamos tentar uma outra coisa. E aí acabamos fazendo alguns exames e ele descobriu a causa do meu problema. Eu estava com uma infecção viral e essa infecção ela afetou a minha audição numa parte que chama tubo de Eustáquio. Para muitos acho que é um nome, eu também, na hora que eu ouvi assim, eu falei, nossa, mas o que será que é isso? E eu fui procurar saber. Na verdade, é uma das partes do ouvido interno, que ela funciona como uma linha ali com equilíbrio, relacionada ao equilíbrio e relacionada à equalização
dos sons. Então meus sons estavam todos bagunçados. E ele então tratou com antibióticos e eu acabei, não é, com o tempo melhorando, mas fiquei muito preocupado de que eu logo pensei, será que a minha vida vai ser desse jeito? Será que agora, como é que eu vou fazer com a música? Porque eu não estou entendendo nada. Era muito difícil para mim perceber as coisas. Então veja que uma pequena parte do meu corpo já tinha me causado um grande transtorno. E para quem, por exemplo, percebe ou tem algum problema que faz com que você pare de apreciar, por exemplo, no meu caso, como a harmonia, quando a gente perde, isso se torna um pesadelo. E aqui Davi, ele está doente espiritualmente, o seu corpo todo está reagindo a esse momento que ele está pedindo a Deus, suplicando a Deus para que ele possa voltar novamente, porque o que ele está ouvindo não está soando bem para ele. Aquilo trazia confusão, como trazia, por exemplo, para mim no problema que eu tive, devido à condição, no caso de Davi, enfermo que ele estava por causa da doença. Então Davi, ele pede a Deus, Senhor, faze-me ouvir de novo o quê? Júbilo e alegria. E o interessante é que quando a gente olha, por exemplo, júbilo, o que é júbilo? Júbilo é uma exultação de alegria, é mais como uma atitude de expressar essa condição, não é? De enorme prazer, de alegria, de felicidade. A alegria, que ele fala júbilo e alegria, a gente pode pensar que é a mesma coisa, mas uma para mim mostra a atitude e a outra ele está querendo dizer o sentimento que ele sente no coração dele, de poder novamente estar prazeroso e alegre, ter o riso em seu rosto novamente, em sua boca, ter o seu humor restabelecido, ter a sua felicidade de volta. E como é difícil para nós quando nós perdemos, por exemplo, isso. A vida se torna azeda, as coisas parecem que não fluem. E a gente tem que tomar cuidado porque as circunstâncias elas vão tentando penetrar na nossa vida para tentar fazer a gente ficar exatamente assim. Azedo, triste, cabeça baixa, sem motivo para nos alegrarmos e mesmo em meio a tudo isso que nós estamos vivendo. Então uma grande lição para nós na nossa vida, porque estas circunstâncias do mundo, ou mesmo devido ao pecado, vão se infiltrando em nós para nos deixar, então, vivendo desse jeito. Então, na primeira parte, afeta o quê? O nosso sentido, que é o que Davi está falando. Agora, se você perceber também no versículo, mostra que a estrutura de Davi também foi comprometida. A sua movimentação fica prejudicada. Se por um lado Davi havia sido afetado em seus sentidos, na emoção, na música, porque ele era um músico e devia estar sendo muito difícil para ele cantar canções sem significado. Para ele, as canções dele eram canções que a gente sabe que acalmava até o espírito mau que estava em Saul. Deus usava as canções de Davi. E então, agora Davi está dizendo a estrutura deles também está comprometida, porque ele chega a pedir ao Senhor, Senhor, faz uma restauração em mim, restaura a minha alegria, restaura o júbilo em mim, e também restaura o quê? Os ossos que o Senhor esmagou, ou seja, os ossos que esmagaste exultarão se o Senhor recuperá-los. E aqui, metaforicamente, se a gente olhar para isso, Davi está pedindo a Deus olhando para esse quadro, que Deus havia quebrado, esmiuçado seus ossos, porque era assim que Davi sentia a sua condição, por causa do seu pecado e por causa de ter desviado. E parecia como se Deus tivesse tornado Davi, aqui o quadro que eu vejo, trazendo essa imagem aqui, como se Davi se sentisse manco, aleijado, não pudesse, impedido de andar, de se movimentar, como antes. É como se ele estivesse dizendo para Deus, Deus, eu perdi a minha mobilidade, Senhor. Eu estou sem o desempenho que eu tinha. Quantas pessoas, ao decorrer da vida, vão perdendo o seu desempenho? Quantos servos de Deus vão permitindo que as circunstâncias, o mal, o pecado, começa a se infiltrar na vida dele, e essas pessoas vão perdendo a sua mobilidade, o seu desempenho. E com isso, eu não posso mais dançar, eu não posso mais estar na sua presença como antes, e nem participar, por exemplo, livre, como Davi participava das festas, dos festivais. Então Davi pede para Deus, Deus, restaura osso por osso. Faz-me completo novamente, restaura essas fraturas que eu tenho, e assim eu vou poder me juntar novamente com o seu povo nas festas, adorar, porque o povo de Israel tinha muitas festas. Imagina não estar bem para festejar essas festas, adorar
exultar, dançar em louvor a Deus com todo o seu ser. Era o que Davi queria, corpo, alma, espírito em perfeita harmonia com Deus. E isso é o que o pecado, as circunstâncias fazem na vida de uma pessoa. E que verdadeira oração de confissão de um verdadeiro adorador, que é Davi, pedindo a Deus, Deus restaura a minha vida. E é isso que Deus ele deseja também para as nossas vidas. Quando a gente se junta para ouvir a palavra de Deus, quando nós nos achegamos na presença do Senhor, quando nós estamos com Deus, quando nós pedimos ao Senhor, também é o desejo de Deus, para que nós também possamos viver essa experiência de nos achegarmos em profundidade com Ele, temos harmonia com Ele. Deus fez a parte dele, preparando o caminho, preparando Jesus Cristo, inclusive através da linhagem do próprio Davi, porque a salvação ela viria para nós através de Cristo Jesus, e Deus entrega o quê? O seu próprio Filho por amor do seu povo, a redenção, para nos restaurar a nossa vida. E no verso 9, continuando, Davi ele diz no Salmo 51, verso 9, esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Davi apela para Deus, ele fala, Deus, por favor, não olha para os meus pecados, esconde o rosto dos meus pecados. Por quê? Porque Davi está envergonhado. Se não bastasse ele não ter sentido nas coisas, se não bastasse ele se sentir esmagado, sem mobilidade, sentir fraturado a sua vida, agora ele diz para Deus, Deus, eu me envergonho daquilo que eu fiz, mas é uma vergonha sincera do pecado cometido. Eu transgredi, Senhor, e eu sei que eu mereço punição, como a gente já viu isso, e eu mereço o castigo. Eu cruzei a sua linha, mas Davi apela para Deus, Deus, por favor, apaga as minhas iniquidades, Senhor. Porque eu não quero que o Senhor veja as minhas iniquidades. E ele pede para o Senhor. E é tão lindo que você olha lá no verso 1 do Salmo 51, ele diz, tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. E agora no verso 9 ele diz, esconde o rosto, Senhor, dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Apague até os vestígios dos meus pecados. E quando nós nos achegamos a Deus, pedindo a misericórdia e o perdão de todo o coração, é interessante, irmãos, talvez para muitas pessoas que vivem sempre achando que elas estão, esse pecado nunca vai poder ser limpo, que Deus não vai perdoar o seu pecado. Irmãos, coloque todo o seu coração, aprenda com isso com Davi, que tinha seus sentidos, estrutura. E aqui Davi, ele pede, Senhor, ele está envergonhado, mas ele está com o seu coração quebrantado diante de Deus. E quando a restauração começa, a disciplina termina. A iniquidade era a transgressão, ou a ofensa intencional contra Deus, que é tratada e mencionada várias vezes na Bíblia. Por exemplo, 231 vezes é tratado no Antigo Testamento, tanto em hebraico quanto no aramaico, nos livros proféticos, poéticos, que se emprega essa palavra iniquidade, no Pentateuco, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, quase por volta de 50 vezes essa palavra ela é tratada. Portanto, os seus pecados, para Davi, aqui falando de Davi, eram como facadas no seu coração cada vez que ele lembrava deles. Ele diz, por exemplo, no Salmo 38, verso 2, pois as tuas flechas me atravessam e a tua mão me atingiu. Davi busca insistentemente, vezes sem conta, over and over, apelando para Deus, Deus misericordioso e perdoador, Deus gracioso. Senhor, com a sua graça me perdoa. Aí ele diz, apaga, Senhor. Aí você vai ver, Senhor, lava-me, purifica, livra-me. Livra-me das minhas culpas, do meu pecado, da minha transgressão, da minha iniquidade. Que lindo de ver um coração verdadeiramente colocado na presença de Deus. E o próprio Davi, ele escreve no Salmo 86, um outro salmo. Ele diz assim, que inclusive, lembra que eu já falei para você, vá no início da Bíblia, ali no início, do capítulo que você está olhando, e às vezes, muitas das vezes, né, aparece ali o subtítulo ou o título para você ver. Aqui Davi, nesse Salmo 86 está escrito assim, pedido de socorro em tempos de angústia,
oração de Davi. Olha o que Davi diz no verso 5. Tu és bondoso e perdoador, Senhor rico em graça para com todos os que te invocam. Só assim, Deus, eu posso voltar a ter o teu favor, o teu olhar sobre mim. Davi, com certeza, ele tem saudade de uma coisa. Ele tem saudade do relacionamento com Deus. E nesse relacionamento ele tem saudade de ver como Deus olhava para ele. Deus falou para ele, você é um homem segundo o meu coração. Davi tem saudade do que Deus está dizendo a respeito dele. Davi amava a Deus com profundidade. E agora seu coração estava doendo. E ele sabe que ele precisa desse restabelecimento com Deus. E no Salmo 130, verso 4, diz assim, mas contigo, Deus, está o quê? O perdão para que sejas temido. Deus, ele, com o seu amor grandioso, nos faz nos voltar a ele. E que maravilhosa sempre foi a fidelidade de Deus para conosco. E nós precisamos ter isso no coração, um coração agradecido para nos voltar para Deus sempre. Sempre olhando para Deus, pedindo para que o Senhor trabalhe em nossa vida. Verso 10, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Salmo 51, 10. Vê que essas duas partes do Salmo aqui, cria em mim, ó Deus, cria em mim um coração puro, ó Deus, e a segunda parte, renova dentro de mim um espírito estável. A primeira parte, cria em mim, ó Deus, um coração puro, ele está num processo de limpeza. Ele precisa do quê? De um coração novo. Ele precisa de Deus, não esse coração que eu tenho, esse coração de carne. Eu preciso de um coração teu, Senhor. E é interessante que essa palavra cria em mim é a mesma que Deus usa lá no início, em Gênesis, para criar as coisas. É o haja de Deus. Davi está falando que esse haja aconteça, essa criação aconteça também no meu coração, para o meu coração ser novo, para poder bater novamente, bombeando sangue limpo para todo o meu corpo, gerando vida. E ele diz na parte B, renova dentro de mim o quê? Um espírito estável, ou seja, a palavra aqui já é firmeza. Eu preciso, Senhor, ter um espírito firme, eu preciso ter uma vida, um coração firme para me andar firmemente com oxigenação no meu sangue. E agora, nessas matérias que a gente escuta, por exemplo, de TV, ou mesmo matérias de jornais que eles estão fazendo sobre esse problema de epidemia e tudo, os hospitais, como eles estão lidando, é interessante você ver os maquinários que eles têm. Maquinários que mantêm o coração batendo, pulsando, ou que faz a vez do coração, e outros maquinários que fazem as vezes dos pulmões. Porque o pulmão não consegue fazer aquela transição do oxigênio pro gás, do gás carbônico para o oxigênio, porque o sangue está saturado, então precisa sempre dessa oxigenação quando nós respiramos. A máquina faz essa função, então eles colocam 2 tubos na pessoa, um que entra e um que sai. Então não é mais o pulmão que faz essa função de jogar para o coração sangue oxigenado. Então a máquina faz isso, e é interessante que isso está mantendo muitas pessoas vivas hoje. O que a ciência tem progredido, e aqui Davi está falando, Senhor, eu preciso do meu sangue oxigenado, e que o meu coração precisa bombear para o meu corpo o sangue que vai me manter estável, um sangue que vai me manter de pé. William MacDonald, que é um comentarista bíblico, ele diz assim, eu sei que se a fonte é limpa, as correntes que fluem dessa fonte são limpas também. Sim, Senhor, é o que Davi está dizendo. Renova o meu interior por completo e ele será firme em guardar-se contra futuros surtos ou contaminações do pecado na minha vida. Não é isso que nós precisamos de Deus para nos manter seguindo, fazendo a vontade de Deus, crescendo no Evangelho de Deus, na Palavra de Deus, para o reino de Deus. E olha o interesse de Davi, porque ele sabe a posição que ele ocupa. O profeta Jeremias, ele diz o seguinte, em Jeremias 17, verso 9 e 10. O coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Aí continua assim, eu sou o Senhor, que faz o quê?
que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Por isso, ter um coração em Deus, ter um coração que busca fazer a vontade de Deus, nos ajuda não somente a caminhar bem na vida, mas ter também Deus conosco, trabalhando em nós, e que nós possamos também viver as experiências com Deus. E a pergunta é: qual tem sido a sua, a minha conduta? O que nos faz parar para pensar: Deus, eu quero, se hoje eu não estou vivendo uma vida boa, o que eu preciso para colocar as coisas nos seus devidos lugares? E Davi, ele pede aqui uma estrutura forte, uma estrutura correta diante da própria vida. E eu creio que todos nós, cristãos, também pedimos, cristãos verdadeiros, pedimos isso para Deus, para que Ele nos livre do mal, nos livre do pecado, e fazemos as nossas partes, também a nossa parte, para seguir firmes, porque as tentações elas vêm contra nós, e assim nós possamos ficar firmes. E não vou ceder ou cair nisso, ou em coisas ou tentações que muitas vezes acontecem várias vezes e vivemos caindo. Então que nós possamos ter isso em mente. Verso 11, não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. E aqui é um versículo até que muitas pessoas usam dentro de um contexto errado, de uma forma errada, e acaba virando uma grande salada. Mas aqui é muito simples, desde que nós conhecemos o contexto, porque nós temos estudado Davi. E você se lembra que em 1 Samuel, no capítulo 16, versos 14 ao 23, fala que o Espírito do Senhor saiu do rei Saul, porque o rei Saul desobedeceu, não fez a vontade de Deus. E aqui na mente de Davi, ele sabe que quando o Espírito saiu de Saul, Samuel vai até a casa de Jessé e unge Davi. E Davi, diz a palavra de Deus que o Espírito do Senhor entra em Davi. E Davi sabe que ele tem esse Espírito e ele já viveu e viu a experiência do que aconteceu na vida do rei Saul. Ele se lembra muito bem que o Espírito Santo se retirou de Saul por causa da transgressão e da desobediência. E naquela época, no Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha sobre a vida de profetas, de juízes, de homens e mulheres de Deus separados para uma liderança, para uma atividade ou para algo que Deus havia de fazer, a fim de que eles pudessem desempenhar essa tarefa e seguir com os planos de Deus. E aqui Davi então pede a Deus que isso não venha, Senhor, por favor, que isso não venha acontecer comigo. Não tires de mim a sua presença, o teu Santo Espírito, como um rei ungido. Eu sei que eu não tenho como seguir nessa minha jornada como rei sem o seu Santo Espírito, sem a sua presença na minha vida. Davi tinha uma responsabilidade, estava pesando sobre ele. E ele tinha um papel importante no reino e no plano de Deus. Ele sabia que o Espírito Santo era a parte essencial do seu ministério. Um outro comentarista bíblico, ele diz o seguinte, ele fez um comentário assim: no coração do rei Davi, ele devia estar nessa hora dizendo a Deus: meu coração estremece só de pensar nas consequências de não ter seu Espírito em meu ser. Por favor, Deus, me poupe deste destino. Não desista de mim, ó Deus, nem me aparte da sua presença. Eu não posso nem pensar ou imaginar de vir a estar longe de ti, ou de ter o seu Espírito retirado da minha vida. Não existe futuro de mim, na minha vida sem a sua presença em mim. E no verso 12 ele diz: devolve-me a alegria da sua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer, da escuridão do pecado para um caminhar na luz e na liberdade de Deus. Davi, como havia dito anteriormente, lá no verso 8, ele falou, lembra que ele disse: faz-me ouvir um canto de novo, som de júbilo e alegria. Agora Davi está dizendo aqui: eu perdi, Senhor, a minha canção. Ele disse isso, mas eu não perdi a minha alma, e sim a minha harmonia e o meu tom. Senhor, eu não perdi a minha salvação, mas eu perdi a alegria do que a salvação significa para a minha vida. Davi sabia que por causa do pecado ele havia entristecido a Deus e ao Espírito Santo de Deus que estava na sua vida. E ele
não quer perder mais tempo, ele deseja que esse brilho, que essa restauração de Deus aconteça na sua vida, como ele mesmo diz no Salmo 38, meu coração palpita, as forças me faltam. E ele diz assim, até a luz dos meus olhos se foi o brilho. Você já conhece, você já viu pessoas que estão entristecidas, com o seu olhar triste, perderam o brilho nos seus olhos, perderam a vida nos seus olhos. Davi está dizendo aqui, ele sabia da importância de ser sustentado por Deus e que o Espírito Santo é quem o dava esse sustento. Então ele fala, Senhor, eu quero ter esse Espírito pronto para obedecer. O seu Espírito na minha vida para ter equilíbrio. E aí ele diz, verso 10, parte B, ele diz, renova dentro de mim o quê? Espírito estável. Verso 11, parte B, nem tires de mim o teu Santo Espírito. A unção que o Senhor colocou em mim, que me ajuda a guiar, que me dá a condição de eu ser um rei segundo o seu coração, um homem segundo o seu coração. E no versículo 12b ele diz, a parte B diz, e sustenta-me com um espírito a obedecer. E esse é o grito do coração de um homem completamente contrito, desejoso por restauração de Deus. Que coisa linda, irmãos. Quantas lições nós aprendemos aqui. E no Salmo 32, versículo 5 ao 7, ele diz assim, então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Verso 7 do capítulo 32 de Salmos. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto pode ser encontrado. Hoje é dia de nós encontrarmos com Deus. Hoje é um dia propício para nós pedirmos ao Espírito Santo de Deus que traga ao nosso coração aquilo que precisa ser mudado. Traga no nosso coração o desejo de mudança. E continua assim no verso 7 do Salmo 32. Quando as muitas águas se levantarem, elas então não os atingirão, por causa dessa firmeza de estarmos firmes, prontamente firmes em Deus. Verso 8 ele diz, do capítulo 32 de Salmo 32, tu és o meu que? Abrigo, e tu me preservarás do que? Das angústias, e me cercará de canções de livramento. E eu termino dizendo uma frase que eu ouvi, que eu acho que é muito propícia para esse momento. E agora, como se Davi estivesse dizendo, e agora que eu venho a ti com arrependimento verdadeiro e com confissão genuína e desejo de estar abandonando o pecado da minha vida. Oro para que os acordes que não soavam bem, os acordes musicais que não estavam soando bem, possam vibrar mais uma vez com toda a intensidade. E não só oram para que você, Senhor, restaure somente a minha alegria ou da minha salvação, mas também para que o Senhor sustente com o seu Espírito generoso. E em outras palavras, Senhor, eu quero muito que o seu Espírito Santo me faça estar constantemente disposto a obedecer e agradar a ti em todas as coisas, e assim sendo, serem mantido em caminhos de justiça e retidão. E eu queria terminar essa palavra de hoje, ou esse trecho, que eu acredito que nos dá muita base, muitas lições, com uma música que foi gravada com Marcos, com Álvaro e com a Geis, os nossos irmãos. E essa música, ela diz exatamente o que nós precisamos, irmão. Nós precisamos colocar no trono devido o nosso Senhor Jesus Cristo do nosso coração. Essa canção, ela diz, no trono do viver só existe lugar para um. Lugar de quem governa todo o ser. No trono do viver só pode haver um Senhor. Se forem dois, um será amado e o outro rejeitado. E o coro da canção, um coro que entoa bem ao nosso ouvido, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Não se iluda. Vá para Cristo, corra para Cristo, busque ao Senhor. Intensamente você descobrirá grandes e grandes coisas desse relacionamento com Deus. Fique com essa canção e a gente já volta.
viver, só existe lugar pra lugar de quem governa todo o ser. No trono do viver só pode haver um Senhor. Se forem dois, um será amado, outro rejeitado. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Um novo dia vai nascer pra você, pra mim. Depende de aceitar Jesus no viver. É hora de beber da fonte da vida. Você verá, em Jesus existe plena alegria. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Não há batalha perdida com Cristo. Ele mesmo triunfou lá na cruz. O sangue já provou que nos ama. Se o coração não for dele, não será de mais ninguém. Se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Você vai viver, você vai sorrir, vai E eu queria orar com vocês nessa hora. Já fizemos muitas orações, mas eu acredito que
que é sempre bom nós podermos ter esse tempo junto. Eu quero orar pela tua família, pela tua casa, quero orar por esse tempo, esse culto, por esta mensagem, que ela possa entrar no seu coração, trazer em você mudança, direcionamento. E na semana que vem nós vamos estar então encerrando o Salmo 51 de uma forma tão linda com a próxima mensagem que esse salmo traz. E eu acredito que são grandes lições que nos vão trazer muitas direções para a nossa vida. Precisamos guardar a palavra no nosso coração, precisamos guardar a Bíblia, a palavra de Deus, os versos, as lições, as mensagens no nosso coração, para que nós possamos nos manter firmes. Eu queria orar com você agora, para que nós juntos possamos pedir ao Senhor pela sua casa, pela sua vida, pela vida daqueles que talvez estão passando por momentos difíceis. Esse é um momento que a gente tem propício. E também pedir para o Senhor nos abençoar, dar direções para a reabertura da igreja. O governo se posicionou essa semana sobre a reabertura que vai estar acontecendo agora nos próximos dias. Ainda estamos aguardando um posicionamento da Batista para que possamos decidir o que fazer de uma forma segura. Graças a Deus, Deus tem nos abençoado. Nós contamos muito com a ajuda dos irmãos e o entendimento dos irmãos que agora é um momento em que nós precisamos ter muita direção de Deus, e graças a Deus o Senhor tem nos dado, tem nos abençoado, tem nos dado cultos abençoados. Você não está sem ter acesso à palavra de Deus de forma alguma. Então Deus está falando aqui, Deus está presente, que nós possamos orar agora. Ore pela igreja, ore pelas vidas que você sabe que precisa, ore por você, ore para que Deus fale através dessas palavras, e ore pelo teu pastor, ore pela minha vida, pela minha família, para que Deus me ajude também nessa caminhada, porque não tem sido nada fácil para mim seguir nessa jornada dessa forma que nós estamos. É muito difícil para mim, porque eu gosto de estar perto das pessoas, eu gosto de estar junto dos meus irmãos, e eu sei o quanto é necessário isso. Mas que Deus nos traga conforto, direção e ajuda para nos mantermos firmes, e Deus até aqui tem nos ajudado. Senhor, Deus tem cuidado de nós. Fecha os teus olhos. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque nós hoje ouvimos mais uma porção da sua palavra, e eu tenho certeza que ela sempre nos traz algo novo. Aprendemos aqui o quão necessário é nós buscarmos essa restauração do Senhor em todas as áreas e em todos os níveis da nossa vida. Eu quero te pedir, Senhor, nos ajuda a entender e compreender, para que possamos ter sempre essa alegria, não só da salvação, mas o seu Santo Espírito na nossa vida, nos ajudando a enfrentar esses momentos que vivemos, com a cabeça erguida, com os nossos ossos intactos, com a nossa circulação em dia e o nosso coração batendo firme de esperança pelo Senhor. Muito obrigado por cada irmão. Eu quero agradecer, pedir, Senhor, nesta hora, primeiramente, Senhor, eu quero pedir pela liderança da igreja, pedir, Senhor, pela vida dos meus irmãos, dos diáconos. Eu quero que o Senhor abençoe a vida deles, cuide, Senhor, protege e livre eles de todo o mal, Senhor. Guarda, Senhor, as famílias, Senhor, que nos ajudam também na igreja, que fazem parte, Senhor, de linha de frente da igreja. Guarda, Senhor, essas famílias também, Senhor. Guarde a vida de cada um deles, Senhor. Guarde, Senhor, a vida do grupo de louvor, da equipe de som, de todos os irmãos que se envolvem, da parte da cantina, quanto nós sentimos falta desses convívios, de tudo isso que nós temos. Mas nós sabemos que o momento de voltarmos a estar juntos está chegando, Deus. E nós podemos vislumbrar, Senhor, essa luz no fim do túnel. E que o Senhor possa torná-la mais e mais intensa. E que o Senhor venha nos dar orientação e proteger. Abençoa cada casa, cada lar. Abençoa os nossos jovenzinhos que começam a se preparar aqui no Reino Unido para voltar às escolas, Deus. Que o Senhor possa estar abençoando. Abençoa os professores. Abençoa o governo. Abençoa, Senhor, a frente de trabalho nos hospitais, na vacinação, não só aqui no Reino Unido, mas na Europa e por todo o mundo. Nos ajuda, Deus, a sair deste momento e podermos voltar, Senhor, às nossas vidas e podermos ter a liberdade também de, como igreja, nos reunir novamente em segurança.
Queremos mais uma vez orar por todos aqueles que passam por momentos de dificuldade, tristezas, momentos de perda, Senhor, como essa semana nós tivemos algumas. E eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor conforte o coração desses meus amigos em Bragança, na cidade onde eu morava e também em outras regiões do Brasil que estão vivendo momentos difíceis, por familiares que têm pedido oração, que estão, Senhor, internados ou que estão doentes. No nome de Jesus, que o Senhor guarde a vida de cada um deles, Deus. Seja feita sempre a tua vontade, Deus, mas que o Senhor ouça as nossas orações dentro desta sua vontade. Nos ensina, Senhor, a fazê-la. Nos ensina a, Senhor, pedir, Senhor. Nos ensina a orar, nos ensina a viver, Deus. Eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, agradecer pela vida da Camila, da filha do pastor André, que graças a Deus ela tem se recuperado bem, o Senhor tem dado o suporte necessário através dos seus filhos, dos seus servos e também, Senhor, dos médicos. Muito obrigado, Senhor. Nós temos motivos para agradecer em meio a todo esse caos, porque o Senhor tem estado conosco e nos ajudado, Senhor, a vencer estas águas que muitas vezes se levantam contra nós. Eu te agradeço, Senhor, por cada vida, no nome de Jesus, por esse tempo, por este culto. E obrigado, Senhor, por cada irmão que tem tirado um tempo para estar conosco, para nos ouvir e para fazer parte deste culto que tem sido feito com muito carinho. Agradeço também pelos irmãos que têm continuado a contribuir neste tempo, Senhor, de pandemia, um tempo difícil, em que nós estamos parados muitas vezes, Senhor, mas a sua obra continua. E graças a Deus o Senhor tem nos ajudado. Cuida de nós, cuida da minha vida, cuida, Senhor, da minha casa, e cuida de cada um, cuida no nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada vida e nos proteja e nos guarda no nome de Jesus. Amém, amém. Queridos irmãos, Deus abençoe vocês. Assim que tivermos alguma notícia, nós vamos estar passando para os irmãos. Eu acredito que em breve nós vamos ter boas notícias. É só uma questão aí de estar se organizando, não é? Estamos esperando isso acontecer, como eu já disse, da Batista. E assim que tivermos algo, nós vamos estar passando para a liderança, passando para os irmãos da igreja. Que Deus abençoe vocês, guarde a vossa vida e dizer que vocês fazem muita falta. De verdade, fazem muita falta. Ao grupo de louvor, Deus abençoe vocês. Aos irmãos que estão espalhados aí por tantos cantos, amigos, irmãos, pessoas que já passaram pela igreja, pessoas que já estiveram aqui. Deus abençoe vocês, meus queridos. De verdade, de coração, receba o meu abraço e que Deus guarde muito a sua vida, a sua casa, proteja em todas as áreas. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Fica com Deus. Boa semana.